Neste vídeo, vamos resolver o seguinte exercício. Calcule o comprimento da curva, cujas equações paramétricas são x igual e elevado a t mais e elevado a menos t, y igual a 5 menos 2t e t variando de 0 a 3. Então, solução. Note que as equações x igual e elevado a t mais e elevado a menos t e y igual 5 menos 2t descrevem a curva quando t varia entre 0 e 3. Uma vez que a derivada de x com relação a t é igual a e elevado a t menos e elevado a menos t, e a derivada de y com relação a t é igual a menos 2, temos que dx dt ao quadrado somado com dy dt ao quadrado é igual a e elevado a t menos e elevado a menos t ao quadrado, somado com menos 2 ao quadrado. Observe que esse primeiro termo ele é o quadrado de uma diferença e vamos desenvolver. Então, isso é a mesma coisa que e elevado a t ao quadrado, menos 2 vezes e elevado a t, vezes e elevado a menos t, somado com menos e elevado a menos t ao quadrado, mais 4. Bom, e elevado a t vezes e elevado a menos t, eu posso escrever como sendo e elevado a t menos t. E com isso, obtemos que isso é igual a e elevado a t ao quadrado, menos 2 vezes e elevado a t menos t, mais e elevado a menos t ao quadrado, mais 4. E elevado a t menos t é a mesma coisa que e elevado a zero. E e elevado a zero é 1. Então, obtemos a seguinte expressão. E elevado a t ao quadrado, menos 2, mais 4, somado com e elevado a menos t ao quadrado. Menos 2 mais 4 dá 2. E observe que 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1. 1, por sua vez, é a mesma coisa que e elevado a zero. E e elevado a zero eu posso escrever como sendo e elevado a t menos t. Bom, com isso eu obtenho a seguinte expressão, e elevado a t ao quadrado, mais 2 vezes e elevado a t menos t, somado com e elevado a menos t ao quadrado. E elevado a t menos t, eu posso escrever como sendo e elevado a t vezes e elevado a menos t. E a nossa expressão se escreve da seguinte forma, e elevado a t ao quadrado, mais 2 vezes e elevado a t vezes e elevado a menos t, mais e elevado a menos t ao quadrado. Agora, observe que essa última expressão que nós obtivemos, ela pode ser escrita como um quadrado de uma soma, ou seja, e elevado a t somado com e elevado a menos t ao quadrado. Então, essa expressão dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado, ela é igual a e elevado a t mais e elevado a menos t ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada de e elevado a t mais e elevado a menos t ao quadrado. Isso, por sua vez, é igual ao módulo de e elevado a t somado com e elevado a menos t, e isso é igual a e elevado a t mais e elevado a menos t, pois e elevado a t é sempre positivo, maior que zero, e e elevado a menos t também é maior do que zero. Isso implica que a soma de e elevado a t mais e elevado a menos t é maior que zero para todo t pertencente aos reais, em particular, para t maior ou igual a zero e menor ou igual a 3. Então, o comprimento da curva ele é calculado pela seguinte expressão. L é igual à integral de 0 a 3 da raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt. Essa expressão que está dentro da raiz quadrada nós já calculamos, e dessa forma temos que isso é igual à integral de 0 a 3 da raiz quadrada de e elevado a t mais e elevado a menos t ao quadrado dt. E essa expressão também nós já simplificamos e chegamos que isso é igual à integral de 0 a 3 e elevado a t mais e elevado a menos t dt. Então, buscando uma antiderivada para essa integral, obtemos que
e elevado a t menos e elevado a menos t é uma antiderivada, e aplicando o teorema fundamental do cálculo, entre 0 e 3, obtemos que isso é igual a e elevado ao cubo menos e elevado a menos 3, menos, entre parênteses, e elevado a 0, menos e elevado a 0. Só que e elevado a 0 é igual a 1, e 1 menos 1, isso é igual a 0, tá? Então, obtemos como resultado e elevado ao cubo menos e elevado a menos 3. Então, manipulando essa expressão, obtemos como resultado para o comprimento da nossa curva e elevado a 6 menos 1 dividido por e elevado a menos 3.